Olá pessoal, hoje com você José Roberto Skin Cariol, conhecido como Skin, aí na Federação das Indústrias. É empresário, diretor-presidente da Black Skin, hoje sob o cuidado da Roberta. Da Roberta e da Júlia. Da Júlia, São Joanense, e está aqui com a gente para falar com você aí. Aproveitar, agradecer os nossos patrocinadores, Cicobi Credimata, mais de 19, 20 cidades aqui na região, atendendo com excelência, e a nossa cooperativa de crédito. A Elonet, sempre aí com a melhor internet, a Elonet, pacotes incríveis para você. E a Ótica Cantinho dos Olhos, os patrocinadores desse momento. Além dos nossos apoiadores que aparecem aqui na tela durante todo o nosso encontro. Da sua infância, o que mais te recorda aí? Ah, maravilhosa, né, Paulo? Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Uma honra. Você desenvolve um trabalho fenomenal para a cidade e região. Eu acho muito importante ter uma mídia como a que você faz, completamente independente, trazendo pessoas, conversando abertamente e mostrando os fatos como eles são realmente. A minha infância foi maravilhosa, né? Era brincar, brincar e brincar. Era tudo de bom. Era ir na escola, né? Eu ajudava um pouco o pai na oficina, desde 10 anos, que meu pai era sapateiro, era sapateiro e produtor de calçado. Ele era muito bom, habilmente, eu não puxei nada disso, não herdei esse dom dele. Não praticou, né? Não pratiquei, Mas sabe por quê, Paulo? Eu realmente não tenho o dom que ele tinha para o sapato. Estou falando especificamente do sapato. Cortar, modelar, montar. Uma arte, né? Uma arte. Ele é filho de italiano, né? O meu avô veio da Itália. E ele veio com isso no sangue. Eu não herdei, eu herdei outras habilidades. Essa não. Então, e aí, até o que ano? Até os 14 anos já trabalhava? Trabalhei com ele, né? Com 14 anos nós tivemos o primeiro desentendimento, né? O adolescente não aceitando o pai, aquela coisa, não aceitando assim certas coisas. Aí eu falei, tornar-me-ei independente. Aí eu fui ser garçom lá no bar de noite. Garçom, cara? Garçom, eu pedi emprego lá. Eu pedi emprego em 2 lugares, lá no bar de noite e na radiodifusora. A radiodifusora era ali, em frente à estação de trem, hoje é a rodoviária, né? Era lá em cima. Então, eles precisavam de um rapaz lá para passar escovão, lembra daquele escovão de ferro e tal? Passar cera e escovão. Aí o filho da enceradeira. O filho da enceradeira, Aquilo malhava, né? Porque era pesado. E um domingo qualquer lá, faltou alguém. Ele disse, quem está aí? O Zé Roberto que está aqui e tal. Manda ele ler alguma coisa aí e tal. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, né? Fiquei muito nervoso, gaguejei, não fiz bem, mas eles acharam ótimo o meu timbre de voz. E aí me treinaram. Eu treinava aos domingos e acabei locutor da radiodifusora até os 18 anos. E concomitante, eu continuei no bar de noite, na radiodifusora, e aos 18 anos eu servi o time de guerra. E na rádio você fazia o que lá? Eu tinha um programa. Aí já tinha passado 1 ano e meio, já tinha pegado as manhas, né? Eu tinha professores maravilhosos, Zé Américo, tinha gente muito boa, Gracinha Tosato. Trabalhavam lá também? Trabalhavam. Eles me ensinaram muito. Legal isso, né? Eu aprendi muito com eles. E aí criei o meu estilo, né? Eu aprendia a técnica com eles. Mas o estilo é próprio? O estilo era meu. E aí, aos 18 anos, eu fiz o tiro de guerra. E naquele mesmo ano, acabou em novembro, em dezembro eu fui para São Paulo. Em São Paulo você foi trabalhar com o quê? Em São Paulo, rapaz. Eu cheguei lá para pagar a República, os caras falaram, olha, o negócio aqui é o seguinte, a regra é essa, você tem 30 dias sem pagar a República. A partir do 30º dia,
Se você não estiver trabalhando, você tem que desocupar, ir embora. Aí, cara, eu não tinha formação nenhuma, né? E São Paulo, aquele monstro, eu mal sabia atravessar aquelas avenidas. Isso que ano, Zé Alberto? Foi mais ou menos em 70. 70. Eu fui em 76, é uma época difícil. Eu entrava naqueles prédios lá, rapaz, 25, 30 andares, eu nunca tinha andado de elevador. Escada rolante, nem pensar. Pelo amor de Deus, e o medão de cair daquilo, cara. Então, tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Acabou o meu primeiro emprego em São Paulo, quando estava vencendo a vaga lá na República. Eu fui ser porteiro de hotel. Dali eu conheci pessoas e 8 meses, 1 ano para frente, eles me indicaram a uma corretora. Eu fui lá, fiz o teste, passei, trabalhei na corretora 1 ano, depois fui operador de pregão da Bolsa de Valores. Pô, você é bem eclético. De porteiro de hotel, ganhando muito dinheiro na Bolsa de Valores. E o pregão naquele tempo era bem diferente do que hoje. Porque era tudo no gogó e a voz me ajudava em tudo. Os gestos do rádio, porque você tem que ter rapidez. No rádio, eu estava, na época que eu tinha 16 anos, tinha um vidro, né? A técnica de som e o locutor. Aí eu estava falando, narrando alguma coisa, e o técnico me mostrando um papel lá de fora. Quer dizer, eu tinha que dividir, eu tinha que continuar o raciocínio de falar e ler aquilo que estava lá. Isso lá na Bolsa me ajudou demais da conta, cara. É mais ou menos a mesma coisa. Não tinha computador na época, não tinha nada, era tudo no gogó. Aí eu sobressaí, né? Dei sorte. Você ficou em São Paulo até que ano? Eu fiquei em São Paulo de 70 até mais ou menos 77, 76. Você tem 2 77. filhas? Tenho 2 filhas. 2 filhas. A Roberta e a Júlia. As 2 estão em São João? As 2 trabalham, as 2 hoje são donas do meu negócio. Quer dizer, você agora só está recebendo. Quem dera. Mas eu estou envolvido há mais de 30 anos com a Federação das Indústrias, e eu hoje tenho um cargo no Estado como gerente da Federação das Indústrias, no Estado de Minas Gerais. Fica mais por conta disso? Eu viajo muito. Uhum. Agora, Zé Alberto, o Sindivest fez 30 anos agora, Isso. né? Isso. Inclusive, se tiver alguma foto lá, alguma coisa, manda para a gente colocar aqui. Tem sim. Os 30 anos. Tem sim. Né? Tem sim, muito obrigado. Você me convidou para ir lá, eu gostaria muito de ir. A dengue te pegou, né? A dengue me pegou. Me pegou de me jeito. Pegou também. Como é que surge o SESI? O SESI surge muito depois. De São Paulo, em São Paulo eu estava sendo preparado. São Paulo trabalha muito com planejamento. Em São Paulo eu estava sendo preparado. Eu não. Quando eu falo eles escolhem lá, e geralmente a empresa era grande, tinha uns 7 ou 8 sendo preparado, como demora, leva 4, 5, 6 anos, tem que fazer muito curso, muita preparação, para o futuro. Para quando nós tivéssemos lá por volta de 38, 40 anos, nós nos tornássemos diretores da empresa. Porque aqueles diretores que lá estavam, daí 10 anos, teriam 70... Naquela época, 70 anos era muito. Muito. Hoje é normal, 80, 90. Mas você sabe que naquela época, 70 anos era muito. Ainda mais para trabalhar numa grande empresa e tal. E eu estava no hall desses escolhidos, no time para ser preparado. E aí eu tirei umas férias e fui ao Rio. Eu ia muito ao Rio, fui ao Rio. E no Rio eu tive uma proposta de gerenciar o Yacht Clube Caraí de Niterói. Durante as minhas férias, um conhecido que operava na Bolsa, ele havia arrendado lá, e ele me fez uma proposta muito boa. Eu, naquela época, eu tinha o quê? 26, 27 anos.
Eu aceitei a proposta dele, fui a São Paulo, me demiti. Eles não queriam aceitar de jeito nenhum, porque não achavam o motivo relevante e tal. Mas, enfim, eu fui para o Rio de Janeiro, Yacht Clube Icaraí de Niterói. Fiquei lá pouco tempo, fiquei lá por volta de uns 7 ou 8 meses, e dali eu vim para São João. Isso aí já era 78, mais ou menos. E aqui eu tomei a decisão de não trabalhar mais para ninguém. Uma decisão difícil, porque o salário era bom, e eu não sabia como... Sabe aquela petulância? O jovem tem muito isso, né? E eu era impregnado desse negócio, um pouco pelo meu pai, um pouco pelas algumas pessoas que eu conheci. Então eu joguei tudo para o alto e montei uma facção, que era o único jeito de sobreviver aqui, era através da indústria do vestuário. Eu não era médico, eu não era advogado, eu não era engenheiro, então eu tinha que ser empreendedor. E eu apostei minhas fichas nisso. E deu tudo errado. Tudo errado. Deu tudo errado. Eu não dominava, mas aí eu caí, entendendo? Caí, esfolei bastante. Depois de 8 meses, 1 ano, eu tinha gasto todas as minhas reservas que eu trouxe, que eu havia feito. Eu falei, agora eu não vou ficar no chão, eu vou levantar. E levantei cambaleando, mas levantei e montei outra facção. E deu errado de novo. Eu levantei e montei a terceira. Ela está aí até hoje. Então, é por tentativa, né? É, tentativa e erro, cara. Mas aí eu aprendi muito, né? Porque o tempo passa. Eu coloquei para mim que eu tinha que aprender, né? Mas você falou aí que deu tudo errado, mas é aquele negócio, né? Quem não arrisca, não petisca. E outra coisa, tem momentos que você tem que tomar decisões. E nem sempre é a certa mesmo. E eu tomei muitas erradas. Mas quem não achando toma, que era certa. Sim. Depois é que eu fui aprender, porque aí, da terceira vez, por que deu certo? Porque eu mudei a única coisa que eu conseguia mudar. Tirei a impetuosidade, tirei a arrogância e desci com a sandália da humildade e falei, eu preciso aprender. Virei costureiro, aprendi o processo, tenho honra de ter sido costureiro, aprendi o processo, aprendi a negociar, aprendi a fazer gestão, aprendi a fazer organização financeira, aprendi a não gastar mais do que ganha. Que é muito importante. Eu gastava mais do que eu ganhava. Não ia dar certo. Então, aí eu inverti, né, depois dessas pancadas todas, e aí começou a dar certo. E a sua empresa hoje tem quantos anos, qual o nome? 48 anos. É a Black Skin. Black Skin. Aí. Agora, Skin Cariol é italiano. Italiano. As minhas filhas estão agora, eu acho que mês que vem, conseguindo o passaporte italiano. Skin Cariol italiano aqui no Brasil. Ele veio na época da guerra? Ele veio em 1891. Bem antes. 1891. Giuseppe Skin Cariol. E virou até marca de cerveja, né? Depois não tinha muito a ver com eles, não. Eram parentes. Da família. Mas eles eram muito pobres. A Europa, naquela época, estava passando por uma situação muito difícil. Então vieram centenas, milhares de italianos, alemães, até japoneses lá da Ásia, do outro lado, mas esses foram para o sul. Aí a migração naquela época, não sei por que carga d'água, direcionou meu avô para o não só ele, diversos, por exemplo. Que tem vários. São João Nepomuceno, aí a cidade deve muito à descendência italiana aí de 120, 130 anos atrás. É verdade. Eles foram ferozes aí, guerreiros. E o pessoal às vezes fala, mas a nossa cidade o nosso país não oferece, o pessoal de fora vem cá e tem sucesso, mas não é, porque eles se uniam, né? Aí é cultura também, né? É a união, aquela né? cultura de união, de trabalhar 15, 16 horas por dia.
Para vencer mesmo. Para vencer, exatamente. A gente está querendo trabalhar 6 horas, agora o pessoal está querendo trabalhar 4 dias na semana. Quer dizer, já tem essa conversa aí. Não, já colocaram em prática lá em Portugal, né? Aí não rola, né? Zé Alberto, e a política? Você foi também candidato? Já? Quantas vezes? Olha, começou assim, eu fui presidente de partido, né? Eu fui presidente do PV, eu fui presidente do PL, eu estive no antigo MDB, né? Depois virou MDB, isso tudo muito lá atrás, né? Eu fui candidato a vereador há uns 40 anos atrás e perdi a eleição, fiquei para suplente, perdi por 4 votos. Depois eu fui candidato a vice-prefeito, perdemos a eleição por pouco também, e depois eu fui candidato a prefeito e perdi feio. Eram 7 candidatos na época. Outra decisão errada que eu tomei. Eu não era para ter entrado naquela eleição. Podia esperar outra. Eu podia esperar, porque eram 7 candidatos. Fica muito difícil. Então, mas o que ocorre? Eu quis fazer isso naquela época e paguei o preço. Né? Paulo, veja bem, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu vou te responder do SESI, onde que apareceu o SESI na minha vida. São João Nepomuceno, eu venho observando, todos os prefeitos que aí passaram são pessoas íntegras, honestas, boas, mas muito sem visão do futuro. A visão é muito pouca. E o mundo está mudando, numa velocidade, já está mudando há muito tempo, agora a velocidade está aumentando. Veja bem, eu tô na indústria de confecção há 48 anos. Ela existe aqui há 60 anos. E ela é a locomotiva até hoje da cidade e da região. É a indústria de confecção a que põe o dinheiro grosso em São João Nepomuceno. Até quando? Esse é meu medo. O que passa na minha cabeça há mais de 30 anos? A gente tocar, a gente apoiar, a gente promover, ajudar, agradecer às costureiras, aos empresários, a toda essa gente envolvida na confecção. Mas começar a pensar numa outra pegada, porque nós hoje, com tecnologia, com o SESI aí, nós vamos falar do SESI já, o SESI tem condição, não de fazer sozinho, mas de ajudar, porque ele já foi o ponta de lança, já abriu o caminho. Nós já ganhamos um título mundial em robótica. Você veja, independente de condição financeira, os garotos, eu vou falar de garotos porque nós estamos falando de escola, mas tem muito adulto também, muito inteligente. Tem muita potencialidade. Muita potencialidade, independente se é preto, se é pobre, se é azul, cor-de-rosa, vermelho, amarelo, não tem a ver isso. Eles são bons, tem uns que não quer, tem os nem, que nem estuda nem trabalha. Está cheio aí também. Mas tem aqueles... Eu não estou falando de meninos, eu estou falando de ser humano, sem gênero, de masculino e feminino. Sim. Tem muita menina guerreira, tem muita menina dedicada, tem muita menina que tem potencial para mudar a vida dela e a de muita gente. Precisa de oportunidade. É aí que eu acho que o poder público não está sabendo enxergar. Falta direcionamento nessa área. Deixa eu te falar um negócio. Aqui é livre, então eu estou conversando com um amigo que eu admiro e respeito. Obrigado. Se eu fosse prefeito, eu ia fazer uma gestão bastante enxuta para sobrar dinheiro, vamos falar o português claro, para que eu pegasse, por exemplo, 10 pessoas, não importa se 8 meninas, 2 meninos ou o contrário, 10 pessoas, 10 seres humanos. 10 grandes potenciais. Grandes potenciais, que apresentaram isso com mérito nas suas provas de Enem e tal. Eu, como prefeito, a prefeitura ia bancar esses caras
com um único compromisso que eles teriam. Não precisava nem devolver o dinheiro. Sim, voltar aqui e replicar aquilo que aprenderam. Esses 10 formariam mais 10, ajudaria a formar mais 10. Ao cabo de 4, 5 anos, você teria 200, 300. Fazendo a diferença. E a gente gasta dinheiro com um monte de coisa e não gasta com isso. Eu teria um ônibus especial, mais especial, para aqueles que não são os 10, mas que lutam, garram também, para ir com conforto e dignidade a Juiz de Fora estudar. Um ônibus que ele seria, mas um ônibus dentro do padrão, só para isso, não é para usar para cá, para usar para lá. Ah, mas isso não pode, porque a lei, a gente vai em Brasília e dá jeito. Nós temos que mudar através da educação, da tecnologia. Não cabe todos. Por exemplo, tecnologia. Eu promovo muita tecnologia, mas eu especificamente não sou bom em tecnologia. Mas isso não quer dizer que eu não oportunize para as pessoas. Quer dizer, você não precisa ser bom naquilo, você precisa querer fazer. Querer fazer, porque nós não temos... Paulo, veja bem, fábrica, qualquer fábrica, vir uma fábrica aqui para São João para dar 1000 empregos, jamais virá, por uma série de razões. Uma delas, não tem mão de obra, o que é que ela vem fazer aqui? Até formar a mão de obra, leva 2, 3, 4 anos. Nós não estamos formando porque não sabemos que fábrica que vem. Nós temos que trabalhar na tecnologia. Porque a tecnologia você pode, daqui de São João, trabalhar para o Brasil e para o mundo. Daqui. Daqui. Agora, nós temos que formar gente boa. E nós temos como fazer isso. Precisa de ter um projeto para a cidade, não um projeto do político. Eu não sou inimigo político de ninguém, eu sou adversário político. Se eu for convidado para opinar, não quer dizer que eu sei tudo, muito pelo contrário. Eu tenho algumas ideias, porque eu tenho uma experiência louca. Paulo, eu viajei 26 países ao redor do mundo. Eu fiz 68 cursos de prateleira de cima ao longo de 30 anos. Poxa, eu devo ter aprendido alguma coisa, né? Aprendeu muito, né? E não utilizar isso é uma loucura. Sobra conhecimento e não tem onde despejar, né? É porque fica com medo político. Não, ele vai aparecer, aí ele vai ser candidato. Se eu tiver que ser candidato, eu vou ser candidato, cara, independente de qualquer coisa. Aparecendo ou não? Eu já não fui, já não confessei aqui que fui. Fui 3 vezes, perdi as 3. Quem me diz que eu serei a 4ª e não ganharei tem a 4ª agora, o que você acha? Aí a quarta eleição agora, o ano que vem, né? Ano que vem. Aí 2024. Nós precisamos pensar fora da caixa. Nós temos que ter respeito por todos que estão aí. Não estou dizendo que ninguém é ruim. Não estou dizendo que sou melhor do que ninguém. Estou dizendo que nós temos que pensar diferente, agir diferente. Pensamento e ação. Tem que caminhar junto. Só pensar, só uma boa ideia, Paulo, não resolve nada. Se não tiver ação para torná-la. Se você não fizer um bom projeto, não botar debaixo do braço, for a Brasília, saber que porta que você vai bater, ter quem te ouça, ir a Belo Horizonte, pelejar daqui, pelejar dali, o SESI. O SESI eu comecei a idealizar o SESI. O SESI eu devo 2 agradecimentos. Eu devo vários, mas 2 muito fortes. Um é a Deus. Fortíssimo. Fortíssimo. A Nosso Senhor Jesus, que ele pôs a mão em mim. O outro é o Dr. Robson, que era o presidente da FIENG na época. O Dr. Robson está vivo ainda? Está vivo. É presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, em Brasília. É uma porta boa de se bater. É meu amigo do peito. É disso que eu estou falando. Então é o seguinte, no ano 2000, eu comecei a conversar com o Dr. Robson a respeito do SESI aqui em São João.
Passou um ano, eu tinha muita liberdade com ele tinha muito apreço por mim, mas ele é um homem que sempre foi muito maior que eu, né? Ele me atendia, me tinha carinho porque ele é um cara fantástico, porque ele sempre foi muito maior do que eu. Então, maior, mais rico, mais bem relacionado. A empresa dele, a minha é ótima, a dele dá de 10 mil na minha, em tamanho, em faturamento, enfim. Mas aí um dia nós estávamos jantando, um ano depois. Ele falou: Skin, deixa eu te falar um negócio. Você já me pediu umas 10 vezes o SESI na sua cidade. Pegou um papel, uma caneta, olha aqui, por que você não pode ter o SESI lá? O investimento é tanto, a cidade tem 28 mil habitantes, ela não compensa, ela não tem densidade de aluno para uma escola do modelo SESI. Você não vai conseguir virar todo ano com turmas e tal, expôs aqueles motivos todos. E eram todos verdadeiros. Aquilo me jogou um balde de água fria, né? Bom, eu peguei aquilo, comecei a estudar, analisar, para me arrumar uma argumentação. Aí, mais uns 3, 4 meses para frente, eu tive outra reunião com ele, falei: doutor Robson, o senhor não me convenceu totalmente com aquilo, não. Mas por que, Skin? Porque isso. Aí eu fui colocando lá uma série de coisas e tal. Aí eu tive mais uma, mais duas. Na terceira vez, depois daquele fato, ele virou e falou: agora eu sei que me convenceu. Eu vou assinar e você vai construir a escola. Isso já era 2004. Aí foi feita a licitação, ganhou uma empresa de Belo Horizonte, foi lançado o edital, foi feita a licitação, começou a obra em 2004. Em fevereiro de 2005 ela foi inaugurada. Quer dizer, foi praticamente um ano. Mas eu trabalhei 5 anos, de 2000 até a inauguração dela. Então, está aí uma coisa interessante, né? Eles falam que os japoneses fazem projetos 10 anos, né? 10 anos fazendo projetos, depois que vai implantar. Aqui, às vezes, a gente quer fazer um projeto e quer que saia na hora, né? É verdade. Então, não teria que estudar mais, projetar mais, estudar E ele tinha razão em tudo que ele disse. Por exemplo, quando a escola inaugurou, nós tínhamos em torno de 160 alunos. Né? Aí passamos uns anos ali, aumentando 10, 15 alunos, insuficiente. Hoje nós temos 433. A escola ela é preparada para 500. Então está quase no limite. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. E a escola é maravilhosa. Então vaga para 500, tem quantos? Nossa, tem 433, nós temos aí uns 65, porque às vezes tem... Esses números mudam, 1 ou 2, assim. Em torno de 60, 65 vagas, que eu espero que o ano que vem nós tenhamos a lotação, aí você não corre risco. Aí prova que no meu segundo argumento eu também estava certo. Sim. Eu confessei aqui, o doutor Robson estava certo no primeiro, e eu estava certo no segundo. Agora, corre o risco de perder? Agora não mais. Agora já está definido, né? Já corremos. Agora, você tem que entender o seguinte: tudo isso é financiado pelo Sistema S. Não há dinheiro público. Não tem dinheiro do trabalhador, imposto, não tem. O que é o Sistema S? É um percentual na folha de pagamento das empresas acima de 100 funcionários. Abaixo não. Se tiver 99, não paga. Então, as empresas que pagam o Sistema S. Quer dizer, chama salário de educação. Da e para as empresas. Para as empresas, para formar mão de obra e formar mão de obra Senai e formar os filhos dos trabalhadores nas indústrias, SESI. E cuidar da saúde, que o SESI também cuida da saúde. Tem também o plano de saúde. Isso, desses mesmos trabalhadores. Odontológico, tudo. Nós tivemos aqui desde o doutor Alfeu, Alfeu Rocha. E depois a doutora Vera, que o Papai do Céu levou, né, faleceu, a esposa do Marcelo, Marcelo Gerardo Loures.
Sim. Depois o doutor Marcelo foi também odontólogo nosso, muitos anos. Nós tivemos odontologia aqui uns 25, 30 anos. Legal. Mas a demanda veio abaixando, não justificava você pagar 2 odontólogos, um odontólogo e assistente, com demanda baixa. Vamos falar um pouquinho da política nacional? Sim, vamos lá. Porque estão acontecendo coisas no país e a liberdade de imprensa está sendo alvo de... Está sendo calada. E comprada. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. É muito ruim, né? É muito ruim. Porque eu penso o seguinte, aquilo que nós estávamos falando aqui serve. Se você tem um plano, você ganhou a eleição, acabou, não se discute, ganhou. Cadê o plano? Vamos colocar o plano em ação, vamos melhorar a vida do povo. Porque o que acontece, Paulo? O povo brasileiro, em geral, ele não tem muita ideia, a maioria, do que é a política. Então, o Lula, que é o atual presidente, ganhou a eleição? Ganhou, acabou, é o presidente. Então, ele é pago, os ministros são pagos, os juízes são pagos, toda a máquina é paga. Governamental é paga. Com dinheiro do povo. O pobre acha que o rico paga mais imposto do que ele. Na verdade, se você pensar, por exemplo, como eu pago 27,5% de imposto de renda, 14% de INSS, eu pago 44% do que eu recebo, é mais. Mas se você colocar comparativamente os valores que um ganha e o outro ganha, o pobre paga mais imposto. Porque o pobre ganha até R$2.000. Ele compra arroz a 40%. Ele compra feijão a 35%. Ele esquece desse detalhe. Ele esquece, por exemplo, o Bolsa Família. São R$600. Não são. Você tira 40% ali, 6 vezes 4, 24, R$240. 600 menos 240. Só sobra 360 na mão, porque esses 240, ela vai pagar água, tem imposto. Luz, tem imposto. Tudo tem Feijão, imposto. Tem imposto. Gás, tem imposto. Fubá, tem imposto. Enfim, tudo tem imposto. Então, aquele dinheiro, ela sai com uma nota de R$100, ela não compra R$100, ela compra só 60, porque 40, basicamente 38%, fica de imposto. Foi devolvido para o governo. Foi devolvido para o governo, que fala que ama o pobre, está ajudando o pobre. Não está. Não é verdade. Ajudando estaria se isentasse o imposto, né? De toda compra, mas a cesta básica não tem. Mas a cesta básica não tem luz, não tem água, não tem gás, não tem gasolina. Todo mundo tem uma motinha, tem um carro, é um direito da pessoa ter. E até porque precisa daquilo. Precisa daquilo para tocar a sua vida, e é um direito. Não é porque você é pobre que você não pode ter nada. O cara que mora lá no Três Marias, ele trabalha às vezes lá na Matriz, não é? É uma questão de logística. Ele vai a pé e voltar todo dia. Não tem cabimento, né? São José é pequeno, mas não é tanto também não. Não, isso esbudega o caboclo, eu sei. Então, ele tem que ter, está tudo certo. Nós estamos falando aqui do seguinte, da narrativa que o governo usa, que está ajudando o pobre. Então, o que está colocado aqui, provado, é que os R$600 não são R$600. O salário mínimo de 1.320 não são 1.320. É só tirar 35%. 37%, 38%, você vai tirar de tudo. De todo mundo. Porque o rico também compra, vai pagar também a mesma coisa, só que o rico ganha mais. Então, aquela descida, aquele dinheiro a menos, faz menos falta para quem ganha acima de 5, 7, 8 salário mínimo. E mais falta para quem ganha um salário e meio,
ou até o emergencial aí, o Bolsa Família, que trocou de nome, não sei. É isso. É muito imposto que o povo paga para manter. Por que precisa de 513 deputados? Por que não são 200? Por que precisa de 81 senadores? Eles não representam o Estado? São 27 entes federados. 27 só, ué. E depois não representam, Por que precisa essa quantidade de gente na justiça, nas prefeituras? Isso tudo tem que acabar, cara. Porque quem paga somos nós. E você se sente hoje representado no Senado ou no... Não, nem na Câmara, não, nem no Senado. São uns vendilhões. Eles só estão pensando no futuro deles. Você tem que pensar, por exemplo, tem o Pedrinho e o Joãozinho. O Joãozinho tem 5 anos, o Pedrinho 9 anos. Um bom prefeito, um bom governador, ele tem que pensar no futuro dessa gente. O futuro quer dizer o futuro de saúde, equilíbrio mental, de empregabilidade. Ele não pode cuidar só dos filhos dele, da família dele e deixar o resto se esfolar, não. E eleição, eu já disputei algumas, é muito difícil. Eu vou te dar uma confissão aqui. Essa última eleição que eu participei de prefeito, era unanimidade que eu, embora possuindo defeitos e qualidades, que eu sou um ser humano, graças a Deus eu tenho defeito, todos temos, né? Mas, enfim, era uma grande unanimidade que no preparo eu era o melhor. Fui muito bem recebido, nunca tive problema em bairro nenhum, uma educação, um carinho. Então, por que você perdeu a eleição, Zé Roberto? Porque eu não compro voto. Eu não minto para as pessoas. Eu não tenho capacidade eu não quero desse jeito. Até um compromisso que você vai assumir e não vai poder cumprir. Não vou. A pessoa chegava em mim no canto, Zé Roberto, vem cá, eu estou nessa dificuldade, estou precisando de cimento, areia e tal. Eu falei, desculpa, mas eu não disponho de dinheiro do bolso para fazer isso, eu não tenho onde arrumar esse dinheiro. Zé Roberto, estou com uma família desempregada, porque eu sou muito conhecido, né, Paulo? Como você, eu sou muito conhecido. Não, você é bem conhecido. Eu tenho muito respeito por elas, e elas têm muito respeito por mim. Elas sabem que eu não falo mentira. Eu tenho meus defeitos, mas não sou mentiroso, não sou traíra, eu não ajo de um jeito aqui, de outro jeito ali. Eu sou o que eu sou. Gosta de mim assim, bem, não gosta, amém. Fazer o quê? Posso fazer nada. Então eu não vou falar mentira. Eu não vou dizer que eu vou fazer uma coisa que eu não vou fazer. E depois eu vou tirar esse dinheiro de onde? É um negócio muito complicado. A eleição, a meu ver, deveria ser assim. Eu acho que ele tem condição, vota. Eu acho que ele não tem condição, não vota. Não vota. Acabou, simples assim. Ô Zé, e outra coisa, vou fazer igual o doutor Robson agora, o Skin, me diz uma coisa. É assim mesmo, o Skin, ele fala firme. Você se candidataria mais uma vez? Ô Paulo, esse aí é o problema, né? Pela minha família, não, né? Porque eles pegaram o trauma. A Vera concorda? Eu não tenho medo de pancada. Eu te confessei aqui que eu quebrei algumas vezes e continuei a caminhada. Uhum. Eu não tenho medo de derrota. Eu fui derrotado 3 vezes na política, mas não desviei da minha finalidade. Foco. Não fiz acordo, não reclamei, não saí apontando dedo para ninguém. Não. Perdeu. Entendendo? Embora eu acho que eu não merecia perder as 3. Tudo bem, é da vida. Poderia ser com apoio, porque ninguém faz nada sozinho, você tem que ter um apoio, você tem que ter uma galera para convencer o outro, falar que ele não é santo, nós também não somos santos, porque eles ficam procurando defeito na gente, e principalmente em mim, para dizer isso, dizer aquilo, mas não é verdade, eu não roubo nada de ninguém, eu nunca fiquei devendo, eu nunca fiz nada de grave com absolutamente ninguém. Eu tenho defeito? Tem, às vezes eu falo demais, às vezes mas isso não tira o meu mérito.
Entendeu? Eu costumo dizer muito isso, gente, calma. Vocês vão trocar 6 por 4. Aí vem um outro, cheio de conversinha e tal, leva todo mundo e no final não entrega. Tem que ter entrega, Paulo. Quem se propõe a fazer isso tem que ter conhecimento lá fora, tem que ser um cara traquejado, tem que ter experiência, tem que estar disposto a fazer entrega. E a entrega não é para ele ser aplaudido, não. Você tem que fazer essa entrega pensando em Deus. O que você ganha, o que eu já ganhei de Deus até hoje, não é fortuna, não é dinheiro, não é nada disso. É um pouquinho de dinheiro, sim, mas é saúde, alegria, a família, bem-estar, né? A família. E eu sou muito grato. Eu queria devolver com trabalho. Mas se a população entender, bem, não entender, amém. Eu não tenho que xingar a população por causa disso, não. É natural que assim seja. Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. A pessoa se vende por um saco de cimento, um pouquinho de areia, e espera 4 anos, depois às vezes 8. E se aí seu filho já cresceu, não tem condição, não tem oportunidade igual ao outro, aí o problema é seu, cara. Você vai eternizar a sua condição para muitos anos. Eu acho que o voto deveria ser dado ou não com consciência. Eu não gosto do Zé Roberto, não vou votar, é um direito. Mas a gente também pode não gostar e reconhecer que uma pessoa é capacitada para tal. Não, sim. E pode... Sim. Não pode misturar as coisas. E pode gostar muito e reconhecer também que não seja. Não está preparado. Eu gosto dele, mas ele não está preparado. É o caso do Lula aí. As pessoas gostam muito do Lula, mas o Lula não está preparado para ser presidente. Cadê o plano? Nós vamos entrar em julho. Não tem planejamento, não tem investimento no país, a coisa não está andando. Agora, o outro aí, o Bolsonaro, mas gente, esquece, aquilo já foi. Né? Erros e acertos que o Bolsonaro cometeu, acabou, nós estamos falando de hoje. É o agora e o amanhã. Agora e o amanhã. Nós não podemos ficar toda hora buscando o esqueleto lá fora para trazer para dentro da sala. Essa loucura partidária, que o meu está certo de qualquer jeito e o seu está errado de qualquer jeito, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Aproveitando aqui o momento, sei que com você daria para a gente ficar conversando aqui um tempão, né? Uma tarde inteira, né? Tudo no improviso, né, Paulo? O rádio, a radiodifusora que me ajudou. Eu fui muito ajudado, por isso que eu te falo, eu sou grato a Deus, porque pequenas coisas, mas que me deram muito. O rádio contribuiu comigo demais da conta no meu crescimento. Em todos os momentos eu lembrava, poxa, eu fazia uma analogia, sabe? E você se observar, você percebe que os caminhos, eles se parecem. E esse improviso, ele está dentro de você, né? Ele está dentro de mim. Tem que... É porque eu não falo mentira, é muito fácil falar do jeito que eu falo. A verdade é mais fácil. Porque a verdade, toda vez que você pode sentar aqui comigo 10 vezes, que eu vou contar a mesma história. Mas nesse bate-papo pode ser que tenha ficado alguma coisa que o Zé Roberto gostaria de falar e que não falou e eu não perguntei, né? Tem alguma coisa? Não, eu acho que nós temos uma cidade fenomenal. Ninguém aí, nós temos aí o nosso prefeito com o corpo de gestão dele, né? A moda dele, está de parabéns. Eu discordo, mas está de parabéns e eu acho que a gente tem que entender que a cidade é de todos, né? E nós temos que caminhar naquilo que nós não estamos caminhando, que é nós prepararmos a plantar semente para essa juventude. Hoje, o rapazinho que tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, daqui a pouco ele terá 14 e nós vamos estar dominados pela IA, pelo Big Data, e ele não vai saber viver nesse mundo. Eu acho uma covardia. Eu acho que nós tínhamos que mergulhar fundo nessa questão. Nós temos que apoiar mais fortemente todo empresário
de São João Nepomuceno. Não importa se ele dá um emprego ou dá 100 ou 1000. A importância dele é a mesma. Porque esse que dá um hoje é o que dará 100 amanhã. Nós temos que acreditar neles, ter um programa, um projeto para eles. Entendeu? Então, eu acho que nós podemos melhorar sobremaneira, mas tem que pôr a mão na massa. Ter uma equipe técnica, não de amigos. Eu não vou ter amigos. Pode ser que o técnico, vamos supor que eu ganhe a eleição, por hipótese. Vamos supor que o técnico que eu coloque lá, coincidentemente é meu amigo, tudo bem. Mas ele não entrará primeiro por ser meu amigo, porque trabalhou na minha campanha, porque pediu voto para mim. Eu não farei isso. Eu acho esse um princípio especial e que deveria ser seguido por todo mundo. É a meritocracia. É no mérito. Em todos os aspectos. Ele pode até não ter votado em mim. Mas isso não é só na política, não, né? Em todos os... No SESI tem gente que me meteu o pau, mas é muito bom e está lá dando aula e eu não me importo com isso. Eu quero é que ele transfira para o aluno o conhecimento e ele está fazendo isso. Agora, me meteu o bambu. Eu não tô me importando com isso. Isso é do ser humano. Está perdoado. É isso aí, Zé Alberto. Está perdoado. Eu também preciso de perdão, cara. Todo mundo precisa. Se eu não der o perdão, se eu não aprender a perdoar, eu jamais serei perdoado. Parabéns, Zé Alberto. Obrigado aí por dar essa atenção para a gente aqui. Ô, Paulo, você é maravilhoso, cara. Eu tenho por você muito respeito, muita admiração. Obrigado. Você faz um trabalho muito legal. A recíproca é verdadeira. E isso lá na frente, vamos lá na caminhada lá que nós vamos transformar isso aqui. Então tá bom. Um grande abraço para você. Outra, tá vendo? É uma questão de mérito. Trabalho é limpo, trabalho é bonito. O objetivo que todo mundo deve ter é produzir o melhor, dando o melhor de si para fazer o melhor. Para todos. Sem tendência. Aqui nós não temos tendência nenhuma. A nossa tendência aqui é São João Nepomuceno. É melhorar a vida das pessoas, é levar saneamento para todo mundo, é levar educação. A pessoa não pode viver a vida com cesta básica. O que traz dignidade ao ser humano é trabalho. É ele pegar o dinheiro no bolso dele e ele ir de cabeça alta, aonde ele quiser, comprar o que ele quiser. Nós começamos o projeto aí no Brasil de Bolsa Família em 2001, 2002, não sei. Tem 20 anos, cara. E não melhora nada. E não melhora e o cara não sai do programa. Tem uma coisa errada nisso, cara. Tem que ser alguma coisa que dê a cada um uma possibilidade de viver melhor, né? Sem dignidade, Paulo, não rola. Zé Alberto, obrigado então. Aquele abraço. Valeu, irmão. Obrigado aos ouvintes aí, desculpa aí, viu? A paciência, eu sou muito sincero. Há pessoas que vão concordar comigo e pessoas que vão discordar. Que é natural. É natural, é normal, é isso mesmo. Mas eu quero dizer sempre, deixar claro, é o meu coração que está falando. É isso aí, valeu, Zé Alberto. E quem sabe 2024, novo candidato aí. Agora isso aí fica entre você e ele. Vamos lá, rapaz. O rapaz fazer campanha não é mole não, viu? Obrigado, Paulo. Deus te abençoe. Você também. Louvado seja o Senhor.